Eu não queria que ele saísse dali de dentro. Ela repetiu isso pra mim. Que o Edgar é tão louco, que ele disse que um dia se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Primeiramente, feliz ano novo. Esse vai ser o meu primeiro vídeo não gravado no ano passado e solto agora aqui no canal, mas realmente o primeiro vídeo sendo gravado. Desejo um excelente 2025 a todos os seus familiares, todos os seus amigos, com muita saúde, com muita paz e com o canal aí sendo movimentado da melhor forma possível. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, o seu comentário nos vídeos a seguir e de compartilhar com pessoas que gostem e que se identifiquem com esse tipo de tema, assim como eu, assim como você. Toca a vinheta. A morte de uma brasileira na Holanda na semana passada não chamou a atenção do país europeu, mas chamou a atenção dos nós brasileiros e do nosso país. Ela, Tayane Caroline, 32 anos, nasceu em Planaltina, no Distrito Federal. E ela sempre sonhou, desde nova, em morar na Europa. A mãe, Eliana Martins de Souza, diz que a filha, um belo dia, ligou para ela, da Europa, dizendo que não voltaria mais e que viveria por lá mesmo. Sendo assim, em 2019, ela foi para a Bélgica, viver na cidade de Antuérpia. Começou a trabalhar em lanchonetes, restaurantes e o seu último emprego foi numa pizzaria. A filha dizia e falava o tempo todo para ela que estava ali pela mãe, pela família, pelos irmãos e como muitos de nós brasileiros que vamos lá para fora para tentar uma vida melhor. No caso dessa moça, não foi diferente. Em 2024, ela então conheceu o holandês Edgar, de 53 anos. Tayane, então, largou absolutamente tudo, o emprego e aonde morava, e foi viver com um novo namorado na Holanda. A mãe diz que foi de repente. Diz que a filha, de um dia para o outro, resolveu mudar de estado, largar absolutamente tudo e que apenas comunicou à família, o que não era muito trivial, pois ela sempre perguntava as coisas antes para ter uma opinião da família, mas dessa vez não. Sendo assim, no final de 2024, a Tayane então veio para passar uns dias com a família e principalmente o Natal. E foi aí que o inferno, literalmente, na vida dela, começou. Até então, enquanto ela morava com Edgar, a vida era tranquila. Ela informou a todos os familiares que o mesmo a tratava como uma rainha, como uma princesa, que ele dava de tudo para ela, que ele era muito amoroso, muito carinhoso. Então a família até então não tinha nada contra esse senhor, o qual a filha, irmã, sobrinha e amiga, que as amigas também diziam a mesma coisa, falavam correlacionado a ele. O irmão já passa um outro relato. Ele diz o seguinte: ela foi visitar o pai. Nessa visita que ela fez ao pai, então, ela não levou o telefone porque o celular havia descarregado. Ele disse então que Edgar começou a ligar insistivamente. Ligava, 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 ligava. E o irmão dizia: olha, ela não está, ela está no pai. Ela foi ver o pai, o telefone dela descarregou, ela acabou deixando o telefone aqui. Assim que ela chegar, eu peço para ela retornar para você. Então, ele desligava e ligava de novo. Ele desligava e desligava de novo. E dizia: por que ela não está me atendendo? Por que ela não está me atendendo? Ela tem que me atender, me dá um endereço, me fala onde é, me dá um telefone de um vizinho, eu quero falar com ela. E o irmão, então, começou a ficar assustado com esse tipo de atitude do rapaz, que até então
A família ainda não havia conhecido o mesmo. Ela queria ter ficado mais com a família, mas, devido a tudo o qual eu já relatei, foi um pouco difícil. Então, no dia 27 de dezembro, apenas 2 dias após o Natal, ela voltou para ele, para passar a virada de ano. Ele disse que já havia comprado as passagens, já havia reservado o hotel e que eles virariam um ano, então, em frente à Torre Eiffel, em Paris. Ela tinha planos em fevereiro de 2025, ela havia dito isso à família, de trazer ele ao Brasil para que a família o conhecesse. Após a virada de ano em Paris com o namorado, a Tayane, então, no segundo dia, marcou de sair com algumas amigas, porque ela tinha ido ao Brasil, ficou poucos dias com a família, depois virou o ano com o namorado e queria ver a família, ver as amigas, perdão. Queria estar com as amigas também na cidade a qual ela morava antes de conhecê-la. Então ela foi para Antuérpia para sair com essas amigas. Passaram a noite fora, se divertiram muito e essas amigas levaram ela então de volta para a cidade a qual ela morava com ele. Fica aproximadamente 1 hora de distância. No dia seguinte, a exatamente 10h30 da manhã, ela morre. Ela cai do quarto andar de um prédio e morre. E o pior de tudo é que ele entrou em contato com o irmão, que era o telefone o qual ele tinha, e só disse assim: olha, eu sinto muito, mas o irmão disse: como assim? E ele explicou. O irmão diz que ele foi frio e calmamente explicando como se estivesse narrando um filme da Netflix. Como se estivesse dizendo que fosse comprar alguma coisa no supermercado. Ele disse o seguinte, que eles começaram, assim que ela chegou da festa, que eles começaram a brigar porque ele queria que ela desse o celular dela para ele verificar o que ela tinha feito, foto, que ele queria ver e ela não queria dar. Eles começaram com a briga dentro do apartamento e foram então para o corredor, onde ela começou a gritar muito, e ele disse para o irmão, a sua irmã estava muito agressiva, ela berrava e gritava demais. E ele então disse o seguinte, ela entrou no quarto e se trancou a porta do quarto e continuou a gritar dentro do quarto. Mas aí a gente para pensar o seguinte, ele disse que ela entrou no quarto, que ele trancou a porta do quarto e ao mesmo tempo ele disse para o irmão, ela se pendurou na janela com uma perna para dentro e uma perna para fora, escorregou e caiu do quarto andar do prédio. A Tayane tem uma amiga, uma pessoa muito influente lá. Veja um vídeo do que essa amiga dela diz. Eles estão passando a imagem pra gente de que a vida dela não valeu de nada, que simplesmente caiu e acabou. A polícia diz que não foi nada demais. Foi apenas uma queda seguida de morte. E essa amiga dela diz que a polícia trata isso com um descaso, como se fosse um pedaço de alface, um bichinho de pelúcia que tivesse caído simplesmente do prédio. A família no Brasil protocolou documentos no Itamaraty com um pedido para que as autoridades brasileiras intervenham e que tenham acesso junto à polícia holandesa. Os advogados, na verdade, eles querem entender as circunstâncias da morte dessa moça e quais as medidas foram tomadas contra esse holandês, porque parece que foi em questão de horas. Eles resolveram e ele simplesmente está aí, ó, livre, leve e solto. Essa amiga se chama Caroline Figueira e ela diz que não acredita na versão dele. E que milhares e várias testemunhas do prédio escutaram várias coisas dos dois. Ela mostra
que lá não existe chave na porta. Então essa coisa de ela se trancou no quarto, isso é mentira. As portas lá não são iguais às brasileiras, então seria impossível ela ter se trancado. E como que se tranca uma porta e ele ainda relata para a família e para a polícia que ele viu ela subir na janela, botar uma perna para um lado e uma perna para o outro, e esse cara tá solto. Como que esse cara tá solto? Vamos ver o vídeo dela explicando? Né? Qualquer um pode abrir uma porta aqui na Holanda, dizendo que não houve crime. Existem testemunhas, que são os vizinhos, eles ouviram barulhos, eles ouviram coisas como não faça isso, que parecia que alguém estava sendo atacado. Bom, pessoal, o que eu tenho para passar para vocês é isso. Vamos estar aí acompanhando. Se tiver qualquer tipo de notícia, eu vou colocar aqui nos meus shots para que vocês fiquem sabendo. Infelizmente, nós não podemos deixar. Eu espero que realmente a família não deixe para lá, porque vidas importam. Vidas importam. E essa história está muito mal contada. Até um próximo vídeo.